Havia uma garotinha chamada Maria Júlia. Quando ela começou a aprender a ler e escrever, ela teve um sonho de transformar o mundo através da educação. Sua mãe, Maria de Fátima, sonhava em ser professora, mas não realizou esse sonho, porque precisava cuidar da família. Sua avó, Maria de Lourdes, adorava ler e escrever, sonhava em ser poeta e escrever livros, mas esse sonho não foi realizado, porque ela precisava de cuidar da família dela, da lida da casa. Sua bisavó, Maria Antonieta, também sonhava em aprender a ler e escrever, só que não conseguiu. Maria Júlia estava identificada com sonhos não realizados no feminino da família dela, e tudo ficava muito distante. Até que um dia Maria Júlia olhou para todo o feminino do seu sistema, com muita honra e muita gratidão, disse: "Eu faço por vocês." Então, naturalmente, as coisas ficaram fáceis para Maria Júlia e ela finalmente conseguiu passar esse sonho adiante e transformar o mundo através da educação. Havia uma escola onde tinha um aluno chamado Vinícius. Esse aluno não gostava de matemática e ele vivia disperso, foi até considerado com déficit de atenção. A professora gostava muito dele e tinha ele no seu coração. Quando ela percebeu que estava fazendo o papel de mãe do Vinícius, e isso faltava para os outros alunos, porque eles ficavam sem professora, ela simplesmente pegou Vinícius e disse para ele se reconectar com a mãe dele, que ela via ele no coração dele. Mas Vinícius não conseguia somar o pai e a mãe dele, porque ele tinha o pai muito ausente no seu coração, porque desde criança não havia sido criado com o pai. A professora disse para Vinícius que pai e mãe nunca se separam e que eles sempre estarão juntos no menino Vinícius. Quando ele conseguiu ver seu pai e sua mãe juntos, tomá-los em seu coração e somá-los, então tudo ficou mais leve. Ele ficou mais atencioso, disponível para a matemática, aprendeu a somar também os números, dividir, subtrair e multiplicar. Então a professora ficou bem tranquila e pôde olhar como professora para Vinícius e todos os outros alunos. Jorge tinha uma empresa que foi herdada de seu pai, que herdou do seu avô. Mas Jorge havia esquecido da história dessa empresa e resolveu mudar tudo, muita tecnologia, grandes avanços dentro da empresa, e ela não estava indo bem. Jorge estava se distanciando dos seus ancestrais, que tiveram dores e alegrias para ter essa empresa. Então, a força da empresa estava no passado, na ancestralidade. Quando Jorge conseguiu ver isso, olhar com honra e gratidão para tudo que foi possível, ele trouxe a presença vibracional do seu avô para dentro da empresa e também do seu pai. Quando se esquece o fundador, a empresa tende a falir. Então, a força voltou para o sistema e Jorge conseguiu finalmente continuar a prosperidade que um dia existiu dentro daquela empresa. Constelação sistêmica é uma ciência, a ciência dos relacionamentos. É uma filosofia criada e desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que tem o intuito de trazer para o consciente aquilo que está oculto. Nós não somos só o que nós vivemos hoje, nós somos muito mais do que isso. Nós trazemos e reproduzimos histórias do nosso sistema. Quem sou eu? Eu sou meu pai e minha mãe de novo, que naturalmente são meus avós. Então, às vezes nós pensamos que eu sou dona da minha própria vida, eu tenho livre-arbítrio, mas eu sou conduzida por informações que estão no meu campo. E as constelações existem para revelar quais são essas informações, para ter uma vida mais leve, mais plena e finalmente cumprir o meu alto fim existencial. A constelação, ela pode ser aplicada no âmbito família, na empresa, na organização, numa ONG, ou também na escola, no sistema educacional. As professoras podem também fazer pontuações, intervenções com as constelações. Isso traz um efeito imediato,
Por que a constelação tem efeito tão profundo e imediato? Em uma única sessão, revela-se algo do seu sistema, da sua família, da sua ancestralidade, e você se autocura daquilo. Simplesmente porque acontece uma nova conexão neural. Você vê diferente, e quando você tem uma imagem diferente, sua percepção muda, sua vibração muda, logo seu mundo muda. E para quem é a constelação? Quando você deve procurar uma constelação? Quando você tem algum sintoma, por exemplo, alergia, toque, você tem pânico ou ansiedade excessiva, ou você tem alguma doença, você quer entender o motivo, por que aquela doença aconteceu, de onde que ela vem, se você está reproduzindo alguém do seu sistema. Então, quando tem um sintoma, é bom abrir o seu campo para ver o que está acontecendo. Quando você tem algum bloqueio que te impede de alcançar os seus resultados, medos excessivos, medo de dirigir, quando você não sabe lidar com dinheiro, tem medo de prosperar, sempre se sabota quando o dinheiro está vindo para você. Quando você tem alguns conflitos, tem muitas dúvidas, tem conflitos no seu relacionamento, tem dificuldade para tomar decisões, algum luto, alguma dificuldade em lidar com o luto, superar isso. Também quando você percebe que tem algum padrão repetitivo, poxa, né, minha mãe era assim, meu pai era assim, ou minha avó era assim, e agora eu estou repetindo o mesmo padrão, o mesmo destino deles. Então, quando você ainda nega aquilo, deve ser visto e olhado com reconhecimento, inclusão e gratidão. Quando você tem uma situação difícil, por exemplo, que você quer resolver, a te ajudar a enxergar por que você chegou daquele jeito, naquele lugar, por exemplo, um histórico de separação difícil, um divórcio litigioso, ou quando você tem alguns problemas judiciais, quando você quer vender algum bem ou quer alguma questão de herança e não consegue desenrolar aquilo, é bom você ter um olhar sistêmico. Ou simplesmente se você é uma pessoa que tem todos os motivos no mundo para ser feliz e não consegue ser feliz. Aonde está a raiz da sua infelicidade? A constelação te ajuda a olhar de uma forma neutra, sem direcionamento, mas com a especificidade daquilo que você mesmo traz no seu campo. Não tem nada a ver com espiritismo, mas tem tudo a ver com espiritualidade. E como acontece uma constelação na prática? Individualmente, nós temos 2 formatos, presencial e online. Nós usamos os bonecos ou outros objetos, como por exemplo, almofadas, que aí nós conseguimos entrar no campo do cliente, eu e o próprio cliente, a consteladora e aquele cliente que traz a questão para ser olhada. Em grupo, nos reunimos de aproximadamente 15 ou 20 pessoas, e a pessoa leva uma questão, por exemplo, ela pode falar, eu quero olhar para a minha depressão, eu quero ser saudável, eu quero ter um sistema financeiro equilibrado, porque eu não consigo lidar com a prosperidade, ou eu tenho uma dificuldade em relacionamento com alguém e eu quero ficar bem com isso. Então ela leva uma questão específica sem aprofundar em detalhes. E ali nós escolhemos as pessoas que vão representar o sistema do cliente. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o marido, quem vai ser a empresa, quem vai ser a esposa, quem vai ser o filho. Uma mãe pode constelar para um filho, é o único caso de você constelar para alguém. Então ali, essas pessoas permitem-se serem tomadas pelo campo energético vibracional do cliente. E elas seguem alguns impulsos. Nos impulsos, nós, consteladores, lemos quais dinâmicas que estão acontecendo. Qual que é o formato, para onde que ele olha, se ele fecha o olho, se ele está com o olho aberto, se ele tem vontade de deitar no chão, se ele quer ir embora. E ali nós fazemos a leitura do que está acontecendo. E a imagem final é constituída por uma imagem feliz, onde todos estejam bens, com sintomas benéficos, sem sentir raiva, dor, mágoa, ódio.
Então nós conseguimos fazer o quê? Inclusões de pessoas que estavam excluídas, equilíbrio entre dar e tomar nas relações e também respeito à ordem, onde tem precedência quem chegou primeiro. Quando isso é ajustado na sua constelação, finalmente você tem uma imagem final. E essa imagem é de puro amor, de pura cura. E aí então você consegue atingir o seu fim existencial, você consegue se conectar com a sua essência e finalmente olhar para a vida e dizer sim para tudo que é, do jeito que é.